muita gente que de vez em quando me pergunta qual é a minha opinião a respeito do Apocalipse. Afinal de contas, eu falo sobre a opinião de muita gente, mas eu escorrego igual o bagre ensaboado quando o assunto é a minha opinião. E eu vou dizer para você 2 motivos pelos quais eu acho que a minha opinião não é tão relevante assim. Primeiro motivo, nós estamos diante de um tema que comporta mais de uma opinião, que comporta divergência. Afinal de contas, escatologia não é soterologia. As pessoas se perdem por causa da opção soterológica. Crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal é uma questão central. Agora, se a corrente é amilenista, pré-milenista, se é pré-tribulacionista, se é pós-tribulacionista, isso não vai tirar a salvação de ninguém. Então, nesse caso, como o assunto comporta divergência, eu acho que a minha opinião é apenas a minha opinião. Não é tão grande coisa assim. Mas tem um outro motivo. Você já deve ter ouvido falar daquele ditado, desde os tempos medievais, que nós nos escoramos sobre os ombros dos gigantes. E quando o assunto é escatologia, a gente não consegue nem atingir os ombros dos gigantes, nós nos escondemos atrás deles, porque é muita gente, e muita gente grande. Quem é o Voltaire se você tem Agostinho de Hipona, Tertuliano, Jerônimo, você tem Martinho Lutero, você tem esses grandes estudiosos da escatologia, um sujeito como Joaquino da Fiore? Na minha opinião, então, é muito insignificante quando comparado com esses caras. É melhor olhar para eles do que olhar para a minha opinião. Então, a minha opinião é muito pequena em relação a isso. Dá para dizer até que ela não importa tanto. Vou citar para você, por exemplo, aqui o texto de Eclesiastes. Eclesiastes disse: não há nada novo debaixo do céu. Tudo o que há já houve antes e haverá depois. Então, se o assunto é escatologia, estamos diante de um tema, de um assunto, de questões que não cabe mais nenhuma novidade. Qualquer coisa que eu venha falar, alguém já falou antes de mim. Qualquer coisa que eu venha dizer, você pode ler em um comentário medieval ou um comentário da antiguidade. Você pode ler em Irineu de Leão. Então, se eu vou repetir Irineu de Leão, é melhor eu dizer que é Irineu de Leão e não Voltaire que está falando. Então, esses 2 motivos acabam me inibindo de dizer o que eu penso, o que eu acho. Isso não importa tanto, não. Mas se ainda assim você quer saber o que eu penso sobre escatologia, nesse vídeo eu vou dizer para você. Esse vídeo, então, é um vídeo mais autoral. Então você vai me acompanhar entendendo que ele é autoral. Ele é a minha opinião sobre este assunto. A minha opinião e apenas a minha opinião. Entende? Você não precisa concordar com ela. O sensato é você entendê-la. Percebeu a diferença entre concordar e entender? Então vamos lá. Eu quero começar dizendo para você o seguinte. Quando eu saí lá do interior de Minas Gerais e vim para o Rio de Janeiro estudar teologia, eu vim como um bom garoto batista amilenista. Cheguei no Rio, amilenista, porque cresci numa igreja que me ensinou o amilenismo. Cheguei aqui e durante os meus anos de teologia, eu fiz teologia amilenista. Me formei em bacharel em teologia amilenista. Meus primeiros textos sobre o assunto, amilenistas. Mas eu mudei de ideia. Pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia. Neste campo é possível mudar de ideia. E por que é que eu mudei de ideia? O que aconteceu para que eu transitasse do amilenismo para uma outra opção escatológica? Eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, eu comecei a perceber que nós não podemos estudar Apocalipse de João como estudamos qualquer outro livro da Bíblia. Isso está claro, isso é óbvio, né? Nós precisamos ler Apocalipse em função da maneira como ele foi compreendido pelos seus primeiros leitores. É mais ou menos o seguinte: se eu digo para alguém algo do tipo,
a vaca foi pro brejo, e esse alguém é um brasileiro, a frase a vaca foi pro brejo vai ser compreendida naturalmente, porque no Brasil, a vaca foi pro brejo é um ditado, é uma expressão idiomática muito conhecida. Se eu disser que a vaca subiu no telhado, as pessoas vão entender também. Né? Por quê? Porque subir no telhado, já de um tempo para cá, tem um significado metafórico aqui no Brasil. Né? O projeto subiu no telhado. Então, vamos lá. Se o Tiago chega para mim e diz, eu tenho um projeto novinho para você apresentar para os gestores. Eu vou pegar o projeto do Tiago e vou levar para os gestores na próxima reunião do comitê. Vou apresentar para os gestores o projeto do Tiago no comitê e diz, olha, o Tiago apresentou esse projeto. Vamos discutir o projeto, depois eu vou dar a resposta para o Tiago. Vou dizer, Tiago, seu projeto subiu no telhado. O que quer dizer isso, Tiago? O projeto subiu no telhado. Quer dizer que o projeto foi derrotado, o projeto morreu, o projeto não vai avante. Então entenda o seguinte, dizer que a vaca foi pro brejo ou que alguma coisa subiu no telhado é expressão idiomática que um brasileiro vai entender tranquilamente. Agora imagine um gringo perto de nós e a gente conversando. Estou conversando com você e digo assim, ih, rapaz, agora que a coisa foi pro brejo. Aí o gringo vai olhar para nós e dizer, como é que é? A vaca foi pro brejo. O gringo não vai entender a vaca foi pro brejo. Dito isso, eu quero que você me entenda que são apenas expressões idiomáticas. Quando nós lemos o Apocalipse, e o Apocalipse diz que uma mulher tem 12 estrelas na cabeça, tem o sol em volta do corpo e calça a lua debaixo dos pés, ele está usando expressões que eram muito claras naquela época dele, que os leitores entendiam na época dele, mas hoje nós temos dificuldade de entender, da mesma forma como o americano tem dificuldade de entender a vaca foi pro brejo. Ler o Apocalipse e ver que o Apocalipse escreveu algo do tipo um conjunto de mártires debaixo do altar cantam e gritam para Deus até quando nosso sangue ficará sem vingança, os leitores entenderam essa expressão. Eles entenderam tanto quanto qualquer brasileiro entende a expressão a vaca foi pro brejo. São expressões que naquele contexto eram compreensíveis e para nós não. Então entenda o seguinte, onde eu vou buscar o significado do Apocalipse? No contexto em torno dele. Porque no contexto em torno dele eu acho o significado de expressões como mártir debaixo do altar, filho do homem, 12 estrelas na cabeça, o dragão vermelho, a besta que sobe do mar. É lá que eu vou encontrar o significado dessas expressões. Quanto mais perto do Apocalipse, mais provável é que eu entenda a expressão como João queria que ela fosse entendida. Como os leitores entenderam uma expressão. Aí, você está se aproximando das razões pelas quais eu mudei de ideia. Porque eu fui olhando o Apocalipse, buscando não aquilo que Agostinho de Hipona pensava a respeito do Apocalipse, mas aqueles que vieram antes do Agostinho de Hipona. E quanto mais perto do Apocalipse, melhor. Então eu estava fugindo do Agostinho de Hipona e caindo para o século II, indo atrás de Tertuliano de Cartago, saindo de Tertuliano de Cartago, indo atrás de Irineu de León, saindo de Irineu de León, indo atrás de Justino Marte. Você vê o que está acontecendo aqui? Eu estou indo para mais perto do texto joanino, porque eu passei a entender que quanto mais perto do texto joanino, mais provável é que estes autores estejam corretos na sua maneira de ler o Apocalipse. Então, se isso estiver correto, e se isso que eu estou falando com vocês faz algum sentido, o significado desses textos está com os mais antigos leitores do Apocalipse. E quanto mais nós nos afastamos do Apocalipse, mais provável é que nós estejamos criando sentidos diferentes e divergentes, nos afastando daquilo que o texto queria nos entregar. Então, vejam aqui, se é assim, como é que os leitores do século II liam o Apocalipse? Compara com a forma como Agostinho de Hipona leu o Apocalipse. Por que eu estou falando tanto de Agostinho de Hipona? Porque o amilenismo ele deriva basicamente de Agostinho de Hipona e de Ticônio, como você já me ouviu falar aqui neste canal várias vezes. Então o amilenismo ele é do Ticônio para frente. Ticônio escreveu aquele comentário dele no ano 370, 390. Então,
quem você acha que está com mais probabilidade de acerto? O Ticônio em 370 a 390 e depois Agostinho de Hipona, que populariza Ticônio, ou Irineu de Leão? Quem você acha que está mais perto de ter acertado o significado de Apocalipse 20? Justino Marte, com a leitura quiliasta, ou Ticônio, com a leitura milenista? Aí você agora já percebeu porque eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia porque eu passei a procurar os significados mais próximos do Apocalipse de João. E os significados mais próximos do Apocalipse de João são quiliastas. O quiliasmo pode ser também chamado de pré-milenismo histórico. Pré-milenismo porque entendia que haveria um reino milenar de Cristo na Terra, um período de intervenção de Deus dentro da história. Pré-milenismo porque entende que Jesus inaugura este período de inversão escatológica dentro da história por um tempo, com os seus santos aqui na Terra, dentro da história, até o juízo final. 1000 anos, talvez algo parecido com isso, mas há um período histórico de governo de Cristo. E esse período histórico do governo de Cristo será com os seus seguidores, os seus santos. Nesse caso aí, essa perspectiva é chamada de pré-milenista histórica. Mas ela não é pré-tribulacional, porque eu já gravei alguns vídeos para mostrar para vocês que o pré-tribulacionismo ele é posterior a John Nelson Darby, século 19 para 20. Sendo assim, a perspectiva dos mais antigos leitores do Apocalipse é pré-milenismo pós-tribulacional. Então, posso concluir esse vídeo dizendo para você que eu transitei do amilenismo para o pré-milenismo histórico pós-tribulacional. Esta é a minha opinião a respeito do Apocalipse. Tudo bem? Então comenta aí embaixo o que você achou. Mesmo que você não concorde com ela, dê abaixo a sua opinião. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.